Olá amigos, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade, esses são os nossos devocionais. Hoje nós vamos falar da tempestade em nossos corações. Olá amigos, Gabriel Ricardo por aqui mais uma vez, é um grande prazer tocar esses devocionais com você. A nossa iniciativa de devocionais aqui no Farol da Liberdade é, em essência, um projeto que constitui uma ponte entre vocês como audiência e nós aqui do Farol como ali meio, de levar essa palavra para vocês, de fato tocar aqui pela manhã essa conversa com vocês, esse bate-papo com um cafezinho, para que a gente possa refletir na palavra do Senhor e orar um pouco juntos, para que a gente viva aí o nosso dia, toque nossas obrigações no sentido de viver uma vida mais aproximada de Cristo e de Deus a partir do nosso manual, que é a palavra dele. E hoje leremos aqui o texto de Marcos, Evangelho de São Marcos, 4, no versículo 35 até o 41, tá bom? Esse texto é o texto que narra Jesus acalmando a tempestade, um texto bem conhecido pelos cristãos, e lemos aqui o seguinte, tá? Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Aqui, no início do capítulo 4, Jesus Cristo está pregando à beira-mar e se unem tantas pessoas, que ele precisa ir para um barco pregar para todo mundo que está ali na praia. Então ele opta por cruzar ali Genezaré e ir para o outro lado, uma coisa até meio contraintuitiva, Geralmente você imaginaria que Jesus permaneceria ali, já tem uma multidão, já tem um pessoal, não. Ele tinha um propósito em atravessar para o outro lado, para pregar para outras pessoas e curar até um endemoninhado aqui, que vem no capítulo seguinte, mas a gente fala sobre isso depois. Parábola do semeador que ele inicia, e pregando à beira-mar, opta por atravessar para o outro lado. Então, Marcos 4, 35, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Pois bem, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem, que milagre de Cristo aqui. É uma das narrativas mais bonitas dentro dos evangelhos sinóticos, Então, nós temos aqui um momento claro de que Jesus não é somente um sábio, que na passagem anterior fala da parábola do grão de mostarda, ou de outras tantas parábolas da candeia. Não é sobre isso. Na verdade, os apóstolos aqui têm uma demonstração clara do poder de Deus, Não é a cura, de N enfermos aqui, multidões que são curadas por ele quando são visitadas, não.
Jesus interfere na natureza, num fenômeno climático. O barco tá para ir de pau a pique, o pessoal, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente está apavorado e tem um cara dormindo ali, né? Porque eles viam Jesus como um homem. É narrado, inclusive, em Isaías que Jesus ele não tinha nada assim especial a respeito dele. Ele era como qualquer outra pessoa. Ele não saltava aos olhos da multidão. Ele era só mais um cara. Então ele estava dormindo lá. Ô meu, acorda aí, ajuda a gente aqui, meu, a puxar uma vela, a tirar a água do barco, a remar na direção contrária. Ajuda a gente de algum jeito, meu. Não importa para você que a gente morra. Né? A gente está trabalhando aqui, tentando fazer o barco chegar do outro lado. Vai afundar, meu, dá uma força aí. Né? E quando a gente pensa em Jesus, a gente não se lembra, né, que Cristo era um trabalhador braçal, ele trabalhava com carpintaria, né, segundo o texto bíblico. Então Jesus ele não era um rapazinho de hoje em dia, ele era um homem potente, ele era uma pessoa de trabalho braçal. Então ele era alguém que no momento necessário poderia ajudar, né, com força, com braço de fato, ali aquela embarcação. E é importante a gente se lembrar, Pedro, né, e o seu irmão, eles eram pescadores, eles estavam acostumados com lagos, com mares, eles estavam ali no dia a dia, na rotina deles, habituados a lidar com o barco. Eles já viram tempestades semelhantes e essa aqui de fato os assustou. No entanto, a gente nota essa antítese. Cristo dormindo, reclinado em um travesseiro, e os apóstolos apavorados, né? Completamente em choque. Meu Deus, vai afundar. E depois que Cristo faz o que faz, né, ele acorda ali meio que de súbito, cansado de pregar, de falar com as multidões, de atender pessoas. Ele acorda de súbito e diz ao mar aqui, né? Aquiete-se, acalme-se, para! E a tempestade para, os ventos param, a chuva para, a água para de se mover embaixo do barco. Que milagre é esse, né? Você está num carro andando com um amigo ali que tem um chamado profético ali para a vida dele, né? Tentando trazer para os nossos dias. E tá um toró brabo lá, a chuva terrível na estrada, essa pessoa dormindo e você lá patina no carro, meu Deus do céu, vamos bater, vamos todo mundo morrer. E fulano tá dormindo, esse fulano acorda e acalma a tempestade. Para o vento, para a chuva. Que milagre é esse? Né? Às vezes você tem mais medo do poder dessa pessoa do que do mar. Né? Porque de fato é uma demonstração terrível de poder, é uma demonstração indubitável do poder de Deus. Tanto que aqui no versículo 41 eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse cara? Eles não tinham ali a dimensão exata de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo. Muitas vezes eles o enxergavam como um profeta, né, como a encarnação de Elias, como qualquer outra coisa do tipo. Mas de fato aqui eles têm uma demonstração clara de que Jesus não era só mais um profeta. Ele não era só mais uma pessoa com poderes e ligação direta a Deus. Não, Cristo era Deus. E também nos mostra aqui que a pior tempestade não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Os discípulos desesperados, nessa antítese, né, apavorados e Cristo dormindo. Cristo confiava em Deus. Cristo estava ligado a Deus de maneira sincera. Ainda que o barco chacoalhasse, ainda que houvesse chuva, ele dormia e cria que teria que chegar do outro lado e que Deus iria prover essa chegada para o outro lado. Os apóstolos ainda não criam o suficiente. Tanto que Cristo aqui pergunta no versículo 40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois de tudo que vocês viram, depois de todas as curas,
Depois de todos os sinais, vocês ainda não acreditam em mim? Vocês são piores do que a tempestade. Pois a tempestade eu dou jeito, eu não dou jeito no seu coração. Se você não crê, eu não tenho o que fazer. Agora, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Essa é a palavra de Cristo para nós hoje. Independente da tempestade, independente da tormenta, independente do tamanho da tragédia que estejamos passando, irmão, a tempestade em nossos corações que penetrou a nossa alma sempre é pior do que a realidade. Porque no final do dia nós sabemos que Deus provê. Deus nos traz melhores condições para que possamos vencer as adversidades. Cristo, se necessário, meu irmão, para uma tempestade e mostra que o pior dela é o nosso coração, é a nossa incredulidade. Irmão, eu não sei o que você está passando, qual a tempestade da sua vida hoje, qual a dificuldade que você tem enfrentado, mas saiba que Cristo tem poder para fazer você passar por tudo isso, tendo seu coração centrado nele como confiança primária. Amém. Que linda palavra e que lindo texto. Deixe-me orar por você nesse momento, para que você siga aí o seu dia com essa palavra dentro do teu coração. Senhor Jesus, que milagre, que demonstração de que o Senhor tem poder para parar até tempestade, Senhor. Que o Senhor tem poder para, apesar das intempéries e das dificuldades que estão ao nosso redor, intervir e de fato nos colocar em um cenário melhor. O Senhor acalma até o redor em função do nosso coração. Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça nosso coração quando as circunstâncias forem inevitáveis. Quando o Senhor não puder, Pai, intervir, eu peço que o Senhor fortaleça nossas almas, fortaleça o nosso espírito para que possamos passar, Senhor, pelas adversidades da vida e por todas as dificuldades que estão adiante de nós, Senhor. Fortalece nosso coração, Senhor, para que a tempestade ao redor não tire nossa confiança no autor e consumador da nossa fé, o próprio Deus, encarnado em Cristo, e que habita nosso coração graças ao derramar do Teu Santo Espírito, Senhor. Eu peço crendo, Senhor, que é possível graças ao sacrifício de Jesus e a aliança pela graça que o Senhor nos colocou, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham um dia maravilhoso adiante de vocês e saibam, independente do que você está para enfrentar hoje, Deus acalma a tempestade e também acalma o nosso coração. Até mais, a gente se vê amanhã.